tá vindo essa voz. É o Dave. Então, eu sei que vocês falaram pra eu não vir, mas eu tô aqui com a minha motinha e tá chovendo. Então, se eu fosse vocês, eu pararia no box agora pra trocar o pneu. O pessoal fica meio sem saber o que fazer. O diretor da Jordan fala, vai pro box. Trocou. Bom, o resto é história, mas... Olá, pessoal. Meu nome é Júlia Almeida. E eu sou o William Lopes. E começa mais um episódio do iCast. O podcast com jeitinho mineiro de entender os porquês da vida. E antes de começar esse episódio, eu quero falar da nossa parceira, a Bela Vista Properties. Para você que quer investir um imóvel aqui em Abu Dhabi, ela é a escolha perfeita para facilitar o seu processo. É isso aí. Você quer financiar um imóvel, você quer conseguir o seu visto de investidor aqui nos Emirados Árabes, a Bela Vista é a melhor para auxiliar vocês nesse processo. Seja vocês no Brasil, qualquer lugar do mundo ou aqui mesmo em Abu Dhabi, pode entrar em contato com eles que eles vão te auxiliar e ajudar vocês em todos os passos, desde a entrada com a documentação até você receber a sua chave no final do processo. Então entre em contato com eles aqui no QR Code, no link que vai estar na descrição, que eles vão atender vocês aí com muito carinho. E hoje a gente está com um convidado muito especial, Fabrício Lopes. Vou falar um pouquinho da história dele para vocês. Ele é especialista em inovação tecnológica para a indústria e também em neurociências. Bem-vindo, Fabrício. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Que isso, eu que agradeço. Estou sendo muito bem tratado para quem está nos ouvindo, nos vendo aí. Assim, tô mimado aqui em Abu Dhabi por vocês. É muito legal de ver brasileiros brilhando aqui, né? Então, explorando o mercado imobiliário, explorando o podcast, se destacando aqui, né, dentro das profissões. Então, conheci não só vocês, mas outras pessoas que estão aqui em Abu Dhabi. Isso tem sido muito legal, é um orgulho para quem vem para cá. E convido a todos virem, né? Minha primeira vez aqui nos Emirados e, assim, fiquei surpreendido. Eu acho que a gente quebra um monte de preconceito. Assim como as pessoas de fora, né, do Brasil têm uma imagem, às vezes, estranha do Brasil, acham que é só samba, nem futebol. Aqui tem muita coisa, é um país lindo, muito bem organizado, seguro, com muitos entretenimentos, né? Receptivo, né? Receptivo e com grande capacidade de crescimento. A gente vê a construção civil em todo lugar. Aqui aí, gente, eu já tô pensando que se eu tivesse, né, colocar um investimento realmente aqui, é um lugar muito seguro. Então, muito legal. Obrigado pelo convite, estar aqui batendo papo com vocês. Isso aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inovação e neurociência, que são dois assuntos que eu amo. Queremos aprender muito com você, ouvir da sua experiência. Pra gente começa contando um pouquinho da sua história, da sua formação, enfim. Tá bom. Então, assim, primeiro uma coisa curiosa, né? Eu sou de Curitiba, nascido em Santos. Fui pra Curitiba muito novo. Quando eu fiz 18 anos, eu não passei no vestibular, eu queria fazer jornalismo. E aí eu resolvi fazer um curso de TV. E aí fui fazer um curso de TV lá em Curitiba e aí de repente me ligaram e falaram assim, olha, você foi selecionado para fazer Mulheres Apaixonadas, que era uma novela das 8 na época. Na minha cabeça de jovem, eu já achei que eu tava ganhando o Oscar, né? Assim, tava... E não era bem isso, eu tava sendo convidado a ser figurante. Depois que eu descobri que ser figurante não era tão difícil assim. E aí fui pro Rio de Janeiro, fui morar num apartamento por 3 semanas, era um apartamento de 50 metros quadrados, e morava uma galera de todo o Brasil que tava lá para tentar a vida como ator e atriz também. Então foi uma experiência muito bacana. Só que aquilo ali me encantou, o Rio de Janeiro me encantou, e eu liguei pra minha mãe e falei assim, eu não vou mais voltar. Meu Deus. Vou ficar por aqui. E comecei a fazer figuração, né? E aí eu tinha um perfil na época de 18 anos, tinha aquela, né? Os mais velhos não lembrar, agora não existe, os mais jovens não lembram, da Malhação, que era uma novela que era muito famosa na época, só dava final da tarde. E aí o pessoal falou assim, ó, você tem um perfil, então você vai ser figurante fixo. Então eu era um aluno do 2º ano da Malhação. Então eu tinha que gravar todo dia, eu trocava muito com os atores ali, a gente acabava, né, frequentando e conhecendo muita gente. Então foi uma experiência muito boa. E aí, sei lá, com uns 2, 3 meses de Rio de Janeiro, teve um dia que eu tava fazendo Casa das 7 Mulheres, também foi uma série muito famosa, e eu tava fazendo figuração e o pessoal da produção falou assim, ó, quem tem DRT? Que DRT
é o registro de ator profissional, né? Falei, eu tenho, vai ter uma cena que faltou um ator, tem uma cena com o Thiago Lacerda e com a Giovanna Antonelli. Meu Deus. E aí, deu a panique, eu falei, Já tá doendo a minha aqui, pode, né? falei, beleza, daí acabou a figuração, já tava 12 horas no Projac gravando, então era uma cena à noite, era uma cena no meio da mata, né? E a gente olha, acha que tá no meio da floresta, mas não, é uma pequena mata que tem ali dentro do Projac. E aí eu era o Thiago Lacerda da Giovanna Antonelli, e tinha o Austin Bastos, que era um Austin Bastos, que era um ator muito famoso, que ele tava morrendo na cena, e eu tinha que chegar com uma água quente, né? Então eu era do exército ali, um soldado, e tinha que chegar com uma água pro Garibaldi, que era o papel do Thiago Lacerda. Bom, primeiro começa a humilhação, porque eu tenho 1,69 m e há de quem tirar esse meio da minha... Eu concordo, tem que contar o meio. Tem que Eu contar o concordo. meio. E o Thiago Lacerda é um cara de quase 2 metros de altura. Então, quando você tem um plano americano, que é um plano muito comum na TV, você não consegue pegar os dois juntos, né? Então já me colocaram ali uma escadinha para ficar do lado do Thiago Lacerda. E aí eu falei, tudo bem, valeu a humilhação, vou aparecer na TV. E aí eu saio de cena, vem a câmera filmando, e o diretor corta e regrava, e a gente grava aquilo ali por um tempão. E aí, beleza, gravei, foram super gentis comigo, tal, eles foram, né, bem bacanas, tanto o Thiago quanto a Giovanna na época. E eu saí dali, né, liguei pra minha mãe, pra minha avó, falei, agora eu estourei na TV, eu sou o cara famoso de Curitiba. E aí, demorava 1 mês, 2 meses pra passar a cena. A gente não tinha, na época, streaming como tem hoje, né? Não tinha celular pra gravar, não tinha celular pra tirar foto. Eu levava uma câmera de fotografia de pose, né? Na época. Isso era 2002, 2003, mais ou menos. E aí, quando finalmente sai na TV, só aparece a minha mão e a minha voz no fundo, e eu não apareci na cena. Eles cortaram. E aí foi a minha experiência como ator global. Então não deu muito certo. E aí depois, exato. E aí depois eu ainda tive mais um papel na Malhação também, mas também foi muito rápido. Só minha avó viu, tadinha, minha bisavó faleceu. E ela, mas na memória dela, dizia que me via lá. Então pronto, já valeu. Mas foram 2 anos de Rio de Janeiro muito bacanas, né? Daí eu fui fazer teatro. E isso ajudou bastante no meu desenvolvimento como pessoa, né, de entender o mundo das artes é um mundo que é muito conectado com a inovação. E aí eu já começo a fazer uma conexão, né? Para que você inove, inovar é um processo. A tecnologia, ela é o fim. A inovação, ela é o meio. Então, o pessoal fala assim, confunde, né? O Tesla é uma inovação. Não, o Tesla é uma tecnologia, né? A inovação foi o processo que levou até acontecer a tecnologia, que é o fim. Então, a inovação, ela é um ato humano, apenas a nossa espécie é capaz de inovar, porque ela exige que a gente colabore em cima de algo que é abstrato. Então, quando a gente pensa num novo projeto, uma inovação, seja o pessoal da construção civil, vamos construir um prédio diferente, vamos desenvolver uma nova vacina, e a pessoa começa a abstrair aquilo ali e a imaginar o que a gente chama do processo de divergir. Ter várias ideias, e a gente vai conectando aquelas ideias, o toró de parpite, né? Toró de parpite. Toró de parpite. Toró de parpite. E aí a gente começa a convergir aquelas ideias num processo de, assim, qual é o nosso foco? Qual é o resultado? Qual é o valor que isso aqui precisa gerar? Porque para ser um processo de inovação assertivo, o resultado daquilo tem que gerar valor, tem que melhorar um processo, um produto. A gente tem que sair de um estado, né, para ir para outro estado melhor, né? E esse estado melhor, seja tecnológico, seja um modelo de negócio. Então, esse ato de inovar, de conectar, de ter novas ideias, de aceitar o diferente, é algo muito comum no mundo artístico, né? Então, o mundo artístico, ele é formado de pessoas normalmente de diversas culturas diferentes, se reinventando, vivendo personagens, se abrindo a novos contextos. E isso é importante no processo de inovação e hoje é muito importante no processo corporativo, né? Então, quem está dentro de uma empresa e não está aberto ao diferente, não está... E isso é muito difícil de acontecer. E aí entra a neurociência na minha vida. Porque eu voltei
do Rio de Janeiro, né? Minha mãe falou assim, ó, você tem que fazer uma faculdade. Não teve não deu certo. Não dá pra você ficar aí a vida toda tentando a vida de artista. Depois, se você quiser voltar, então me formei em comunicação social em Curitiba. Comecei a trabalhar como estagiário na área de comunicação. Em 2009 fiz um programa trainee no Senai. Passei nesse programa trainee e eu tive a opção de trabalhar ou na área de comunicação ou na área de inovação. E aí eu sou muito grato até hoje ao Felipe Cassac, se estiver nos vendo, Felipe, muito obrigado, foi o meu mentor de inovação, um francês que estava no Brasil, era da Siemens, e ele estava lá no Senai há pouco tempo, e ele abriu o mundo da inovação. Então, estava começando isso na época, esses processos nas empresas, isso era mais ou menos 2009, e aí eu aprendi muito de processos de gestão da inovação, e começamos ali a fazer algumas consultorias para grandes empresas. Então, eu fui fazer consultoria na Bosch, na Volvo, na Siemens, Renault. E às vezes a gente implantava a mesma metodologia de cultura de inovação. Então, qual era o desafio das empresas? Elas queriam orientar os seus funcionários para que elas estivessem mais abertas ao processo de inovação, para que gerasse mais ideias, mais produtos. Então, é o que toda empresa vai buscar. Para isso, é importante relembrar aqui o nosso ouvinte dos processos industriais. Na década de 70, teve um processo muito forte de gestão da qualidade, que é o modelo Toyota. Sim. Então, todas as empresas, elas disputavam, gestão da qualidade, gestão da produtividade. Então, a produtividade era o grande desafio. Quem produzisse mais com menos, tinha competitividade no mercado. Depois, foi para o processo de gestão da qualidade. Você tinha que produzir mais com menos e melhor. E aí depois veio o processo de gestão da inovação, produzir mais com menos melhor e diferente adaptado a cada processo. E aí depois veio a indústria 4.0, tudo conectado, mas ele está sempre, todo o processo industrial, ele vai sempre buscar ou você produzir mais com menos, como ser mais produtivo, como ter mais qualidade no seu produto, né, e ter um produto diferente pela qualidade, e como ter um produto diferente se adequando e inovador a todo momento. Sempre vai ser isso. Nesse momento, a era da inovação chega no Brasil muito forte, as empresas falam assim, eu tenho que impactar o meu cliente a todo momento, eu tenho que adaptar, eu tenho que trazer um produto diferente, um design diferente. Mais personalizado. A personalização era a palavra da era. É isso. E aí, essa personalização, ela exige um processo de equipe que colabore, que divida, que pense diferente. Aí vem o pessoal, pensa fora da caixa, né? A gente já vai falar disso na neurociência, mas nós não somos, nós não temos isso como um comportamento basal da nossa espécie, né? Pensar fora da caixa. Aquilo de falar que, não, mas a gente não pensa fora da caixa porque o cérebro economiza energia. Isso não é verdade, né? Do ponto de vista científico, isso não é verdade. Mas a gente tem outras questões, né, que estão relacionadas a medo, a relacionamento interpessoal, que nos faz ser mais conservadores com as nossas ideias. A gente ter vergonha das ideias, de posicionamento. Então, isso acontece muito na cultura corporativa. Eu acho que, principalmente pelo convívio social, a autoafirmação durante, eu digo, em grupos sociais que você está presente, eu acho que esse medo é o que mais bloqueia e não permite que as pessoas tenham ideias inovadoras. Perfeitamente. Então, esse é um dos grandes problemas, a gente vai falar disso. Foi aí que me despertou, né? Eu estava fazendo essas consultorias nas empresas. Eu via que empresas se destacavam muito em processos de cultura de inovação e outras empresas com o mesmo recurso, com a mesma metodologia, elas não se davam bem. E aí eu pensei, puxa, eu preciso entender qual é o certo disso. Por que que umas empresas dão certo e nas outras não dão certo? Os diretores estão com a mesma opinião. E a gente percebia que o problema estava nas equipes, estava na cultura de inovação. E aí eu fui buscar na neurociência uma resposta para isso. E aí eu já tinha me especializado em gestão da inovação, na PUC com a Universidade de Compiègne, na França. Na sequência, eu entrei também em outros MBAs de comunicação empresarial, mas em 2019 resolvi entrar de cabeça no mundo da neurociência. Como curioso, então eu não me considero um neurocientista, eu fiz uma pós-graduação em neurociência, mas frequentei muitos eventos de neurociência, sigo neurocientistas, a Carla Tiepo, que é minha professora, eu sou assim completamente fã dela, que ela consegue trazer de maneira muito didática um assunto que é muito sério. Então assim, não confundam a neurociência com coaching,
com outros. Não, neurociência é ciência mesmo, é científico, é como o nosso cérebro funciona. Então eu tentei pegar um pedacinho disso e trazer para o processo de inovação e entender o porquê determinados times conseguiam desempenhar melhor no processo de inovação e chegavam até tecnologias, ou seja, geravam mais tecnologias para aquela indústria. Consequentemente, aquela indústria ganhava mais mercado, empregava mais, então gerava um ciclo virtuoso para aquela indústria. E por que outras indústrias não conseguiam? E aonde estava a diferença-chave nisso? E aí, para isso, a gente precisa voltar um pouquinho e entender a nossa espécie e qual é a diferença da nossa espécie. Eu vou ser muito simples na minha análise aqui, né? Mas o nosso cérebro é muito complexo, mas a gente poderia separar ele em duas partes. O córtex pré-frontal, que nos diferencia de todos os outros animais, e a parte mais primitiva do nosso cérebro, não deveria chamar assim, mas a parte mais central, que é onde estão todos os nossos desejos, raiva, ódio e o medo, né? Que é o sentimento fundamental de toda a nossa espécie. Inclusive, quando a gente pega o livro do Harari, o Homo Deus e o Homo Sapiens, nele ele fala que nós somos a única espécie que sobreviveu por causa do nosso medo. Nós não éramos a espécie mais forte, nós não éramos a mais rápida, mas dentro de uma selva, de um ambiente muito disputado por outros animais, ainda na pré-história, a gente conseguiu sobreviver, primeiro, pelo polegar opositor, né, pela nossa capacidade de colher e de pegar as coisas, pela nossa capacidade de colaborar em grupo e andar em grupo, né, que a nossa espécie ela é uma espécie coletiva, e por fim, pela nossa capacidade de ter o medo, né, e o medo nos faz não correr riscos, e isso nos fez não ficar exposto dentro de um ambiente selvagem. E aí a gente vai sobrevivendo como espécie, e a gente entende que somos a única espécie que também conseguimos colaborar em cima de algo abstrato. Ou seja, abelhas colaboram para defender a abelha rainha, macacos colaboram para coletar banana ou outras frutas. Nós conseguimos colaborar em cima de algo abstrato. O que isso significa? Colaboramos em prol da religião, colaboramos em prol de leis. As leis a gente inventa. Totalmente. Olha, você não pode passar um sinal vermelho. É abstrato isso. Não é tangível, né? Então, nós conseguimos imaginar algo e a gente colabora em cima daquela imaginação, né? Então, quando a gente casa, né, o que a gente faz? A gente imagina um futuro juntos. Então, a gente imagina os dois velhinhos com filhos e tal. O que o casal faz? Colabora na convivência para atingir aquilo ali. Mas dentro da minha cabeça, do meu córtex, é uma imagem. Dentro da cabeça da minha esposa é outra imagem. E aí que tá o problema, que de vez em quando que não dá certo. Porque esse futuro, ele é diferente, né? Essa imagem abstrata era diferente pros dois. Então, quando Oscar Niemeyer imaginava algo, lógico que ele tinha muita ciência na arquitetura dele, mas ele imaginava algo e aí os engenheiros iam tentar reproduzir aquele algo que ele imaginava. E é assim em todo o processo de inovação, né? Então vem alguma coisa abstrata e a gente tem que colaborar. E aí vem a questão, colaborar em cima de algo abstrato. O que nos faz, como espécie, colaborar um com os outros? Esse é o grande desafio. E o que nos faz não colaborar? Então, dentro de um ambiente corporativo, o medo, ele é algo que ele é muito presente. Por uma cultura de gestão do passado que tem mudado, né? Então, os líderes, eles têm mudado o posicionamento, aquele negócio de você, eu era chefe, agora eu sou líder, né? Às vezes o pessoal coloca nomes bonitos, mas eles não mudam o comportamento. O que é a essência? Você não pode ter os colaboradores, né, e uma equipe tendo medo do seu gestor, não se posicionando, porque a partir do momento que você colabora e você tem a retração, isso não significa, gente, abraçar a árvore, que você não precisa de método, que ficar todo mundo jogando videogame ou ping-pong dentro da empresa. Tanto é que isso tem que cair por terra agora, né? Perfeitamente. As empresas que começaram com essa cultura, elas estão abolindo ela, viram que, de fato, elas não dão tantos frutos como eles esperavam, né? Porque ficou um pouco banal o processo de criação. O processo de inovação, existe um processo para isso, existe um processo para criatividade,
Então, existem momentos para isso. Se você deixa todo mundo livre, todo mundo sem propósito, sem um foco, aí você realmente vai perder produtividade. E aí é onde as startups gastam, né? Até recomendo, quem puder assistir, tem uma série na Apple TV chamada We Crash It, que é a história do WeWork. Então, ali representa exatamente esse comportamento de exagero, de você achar que todo mundo ali... E de você viver numa... eles criaram basicamente uma comunidade. Não, a gente trabalha. Você tá ali para trabalhar, para ganhar o seu salário, para entregar algo e receber algo. Então não tem esse negócio de família, de... Agora, você pode criar um ambiente saudável, né? Que é criar um ambiente onde o gestor direcione regras claras, tenha uma comunicação clara, que as pessoas saibam o que é esperado delas, que elas tenham um entendimento de quais são as regras do jogo. Então, tudo isso são definições que colaboram para você diminuir o processo de medo. Se eu acho que eu estou disputando e só uma pessoa do setor vai ser promovida, se eu não tenho um bom sistema de meritocracia dentro da empresa, a gente vai disputar. A partir do momento que eu vou disputar com os meus colegas, eu não colaboro com ele. Eu não ajudo com ele. Eu posso ter terminado meu trabalho, mas se o trabalho dele estiver atrasado, eu não vou ajudar ele, porque o que eu ganho com isso? Se ele melhorar, eu capaz de eu perder o meu espaço para ele. Então, essa disputa, que era uma disputa que vinha de uma década de produtividade, de individualismo, ela não cabe mais num processo de inovação. Né? Essa questão de você ter altos bônus e um ganha tudo e o outro não ganha nada, isso não funciona mais nas organizações. Eu não estou dizendo que bônus não é importante. O que eu estou dizendo é que só se um ganhar, os outros não vão colaborar. Não vão colaborar. Então, dependendo do processo, isso é muito importante. Além disso, o medo, né? O medo do erro. Ah, Fabrício, mas está dizendo que todo erro é permitido? Óbvio que não. Mas que as pessoas possam experimentar, que elas possam opinar, que elas tenham liberdade para dar... Eu vou trazer uma história muito bacana, que é sobre a Fórmula 1. Né? Então a gente vai ter o Grande Prêmio de Abu Dhabi aqui daqui a pouco. Eu fui numa palestra de um executivo da Fórmula 1 chamado Mark. Foi uma das palestras mais geniais que eu já vi. E ele começa contando da tecnologia na Fórmula 1. Então, como a Fórmula 1 passou por um processo de inovação, para que esse processo de inovação gerasse uma tecnologia para dar segurança para a Fórmula 1. E ele fala que a Fórmula 1 ela mudou completamente a partir do dia 1º de maio de 1994. Acho que todos os brasileiros que estamos ouvindo aqui sabem o que aconteceu no dia 1º de maio, que foi, infelizmente, a morte do nosso maior ídolo, num domingo, ao vivo, o mundo inteiro vendo um cara que era um campeão de Fórmula 1 morrer brutalmente numa curva. E ali a Fórmula 1, a gestão da Fórmula 1 decide falar assim, esse esporte não pode ter uma outra morte desse tipo. Então eles investem muito em tecnologia, não inovação, em tecnologia, para que tivesse sensores, para que a segurança aumentasse de maneira brutal na Fórmula 1 e não tivesse outra morte. Bom, eis que eles dizem que eles conseguem controlar até se o carro vai quebrar ou não, tudo do cockpit. Você só mantém um piloto lá para garantir que ainda é um esporte, porque não precisava mais do piloto estar ali, né? Então até o pessoal começa a falar depois que a Fórmula 1 fica chata, porque aí os carros andam muito... Muita restrição. Muita restrição. Se não me engano, em 99, o Barrichello tinha acabado de sair da Ferrari, ele estava numa outra... Foi pro Williams. Não era Williams ainda, era com B. Eu não vou me lembrar agora qual era... Mas ele estava, inclusive, concorrendo ao título nesse ano, né? E aí... A Jordan era uma equipe muito pequena da época e eles já contavam com a tecnologia para garantir, porque um dos grandes segredos da Fórmula 1 também é o tempo chuvoso, o tempo seco e a troca de pneu. Ela é crucial para uma estratégia de uma corrida. E numa corrida de 1999, se não me engano, na França, era um local onde tinha um tempo muito instável, as grandes escuderias, todas elas tinham o seu próprio satélite, sabiam que horas que ia chover, que horas que ia parar de chover, Ferrari, McLaren, tudo. E a Jordan não tinha isso, né? A Jordan contava com um fax de uma empresa de meteorologia da Inglaterra para saber se ia chover ou não. Eis que eles chegam na preparação da corrida,
a equipe da Jordan, o chefe da escuderia, chega lá junto com os pilotos e tem no meio desse grupo o Dave. Dave era o cara que servia o café, que tirava as malas, era o cara que faz tudo ali, mas ele era dessa região da França. E ele escuta o pessoal debatendo qual era a estratégia de chuva ou de pneu de chuva ou de pneu seco. E eles recebem o fax da empresa de Londres dizendo assim, tempo instável, possível pancadas de chuva. Cara, o que eles iam fazer com essa informação? Eles começam a ficar tenso ali e o Dave para a reunião e fala, ó, então olha só, como vamos falar, ambiente de segurança. O cara que entrega o café tem coragem de falar com quem tá ali na mesa, tem acesso. E aí a gente faz um paralelo às startups. Por que as empresas pequenas inovam mais? Porque as pessoas conversam mais. Porque as pessoas têm mais acesso a conversar. Mais aberto. As empresas grandes, hierarquizadas, elas têm menos acesso. Então a gente tem que começar a conectar com isso, né? E ele fala ali, olha, eu sou daqui da cidade e eu sei que toda vez que chove aqui, a chuva vem do norte ou do sul, não me lembro muito bem. Eu posso pegar minha moto, ir lá, começo da montanha lá, e aí, se começar a chover, eu aviso vocês por rádio que começou a chover e vocês mandam o carro pro box pra tocar o pneu. O pessoal falou, Dave, para de viajar, cara, sai daí. Sim, medo do Isso, a gente disputando aí com a Ferrari, Beleza, começa a corrida, rolando, a Jordan lá atrás, de repente entra um sinal de rádio no rádio do piloto. Oi, tudo bem? Alô, alô? Aí todo mundo, meu Deus, de onde que tá vindo essa voz? É o Dave. Então, eu sei que vocês falaram pra eu não vir, mas eu tô aqui com a minha motinha e tá chovendo. Então, se eu fosse vocês, eu pararia no box agora pra trocar o pneu. O pessoal fica meio sem saber o que fazer. O diretor da Jordan fala, vai pro box. Trocou. Bom, o resto é história, mas a Jordan ganha essa corrida depois de não sei quantos anos, 15, 20 anos ganhando essa corrida. Volta o Dave ensopado, né? Ele ganha o troféu dessa corrida. Então, a capacidade da colaboração venceu a capacidade da tecnologia, né? Então, porque ele tinha informação antes, mesmo o radar, mesmo todo o satélite, ele não conseguia trazer uma informação tão precisa. Por isso que o pessoal fala assim, o medo de perder para a inteligência artificial. A inteligência artificial não faz o que nós, como espécie humana, somos capazes de fazer. E aí, essa história do Dave, ela ficou muito famosa na Fórmula 1. Eles deram o troféu pro Dave, né? Ele leva o troféu para casa. E isso eu quero fazer um paralelo com as nossas organizações, né? Porque, como era uma equipe pequena, todo mundo tinha acesso, confiaram, ele não teve medo. Então, é importante que as grandes corporações, apesar de ser importante ter processos de qualidade, ser importante ter processo de produtividade, medir a capacidade produtiva das pessoas, é importante que ela traga uma cultura de colaboração, uma cultura onde as pessoas tenham coragem de dar as suas ideias, que elas sejam respeitadas, que elas sejam ouvidas, que elas não sejam tolhidas. E para isso existe método, existe processos que você pode criar na empresa e aí todo mundo participa, não se sente injustiçado. Só o queridinho do chefe que pode dar ideia. Só a panelinha. Só a panelinha. Então, existe método para isso, clareza para processos de cultura de inovação. E quando você implanta isso, sem dúvida nenhuma, as empresas passam a ser mais inovadoras. E tem como colocar uma cultura, e vamos supor, empresas que têm funcionários online? É mais difícil. Ou tem? Tem também? como. Isso independe da empresa, se tá online ou se não tá. Obviamente, o presencial ele faz diferença no que a gente fala do processo de divergência, que é o processo de você trocar ideias. Sabe aquele negócio do cafezinho, né? E volto a dizer, não é deixar todo mundo aberto com mesa de ping-pong tomando cafezinho, mas quando existe uma relação, mesmo na relação de medo. Então, o que a gente imagina quando a gente está numa relação online com as pessoas ou quando a gente conhece as pessoas, Você imagina assim, fala, nossa, aquela pessoa lá, ela é super importante, eu não vou falar besteira perto dela, ou ela é super inteligente, e daí você sempre acha que você não é, né? Então, assim, eu tenho isso, o meu inglês é muito ruim. Então, eu tenho muita vergonha de falar inglês. Eu só começo a falar inglês com alguém depois que a tá falando inglês comigo, eu vejo que o inglês dela também não é bom. E aí, eu me sinto à vontade. Então, normalmente, eu me sinto à vontade de falar inglês com pessoas que não têm inglês como língua nativa. Então, isso acontece com a gente.
o que o processo do presencial nos ajuda? Nos ajuda a quebrar esses paradigmas e a gente entender. E aí, por isso que os processos de liderança dizem, né, dos líderes que apresentam as suas inseguranças, que eles se abrem e dizem assim, ó, eu não sou perfeito, eu também tenho vários erros, para que seus colaboradores não queiram ser perfeitos a todo momento, se sintam mais à vontade. Se sentindo mais à vontade, o medo vai embora, o processo de colaboração vem. No online é mais difícil, porque você tem aquela reunião de 1 hora e você vai ali e você tem muita objetividade, né? Então, é difícil de você ficar trocando ideia, falando amenidades, saber como é que tipo de música que você gosta. Quando você tem essa troca, você cria uma conexão visceral com a pessoa. Poxa, a pessoa lá também gosta de pagode, né? Eu falo bastante, né? Eu sou pagodeiro pra caramba. Eu adoro um belo, adoro os travessos. E aí o pessoal fala, nossa, mas você é um gerente de inovação, você é pagodeiro? Sou pagodeiro, gosto de churrasco na laje. E aí o pessoal se sente mais à vontade, aí vem, almoça junto, troca ideia. E aí você começa a ouvir o que está acontecendo. Às vezes tem coisas muito preciosas dentro dos laboratórios, né? Equipe que você não tem conexão no dia a dia. Então, hoje, o gestor ele tem que ter capacidade de se mostrar empático, aberto, mostrar que nós somos seres humanos cheios de defeitos, cheios de insegurança. Morro né, assim, eu sou gestor já pelo menos há 12 anos, e às vezes eu vou para uma reunião com a minha equipe e eu fico pensando, o que será que eles vão pensar de mim? Como qualquer um. Então, É natural essa insegurança. É É o medo do ser humano. É o medo do ser humano. Por quê? Voltamos lá para os primórdios. O que nós somos? Somos seres coletivos. Nós queremos pertencer a algum grupo. Por isso que as crianças elas sofrem bullying, porque elas só querem pertencer a algum grupo, né? Então, isso dentro do ambiente de trabalho também é assim. Você entra lá, você quer pertencer a algum grupo, você quer participar, você quer se sentir aceito. E às vezes para isso a gente muda o nosso comportamento, né? Ou fico com medo de falar alguma coisa, fico com medo de ser natural, e isso impede o processo de inovação. Então o líder ele tem que entender, por isso que eu digo assim, todo mundo tem que entender um pouquinho de neurociência para entender esse comportamento humano, para você falar assim, puxa, será que esse colaborador ele tá à vontade? Será que se eu trouxer esse colaborador e mostrar para ele que eu também tenho defeitos, quando eu falo para as pessoas assim, eu falo assim, olha, eu não falo bem inglês. As pessoas já falam, puxa, eu também não, tal, mas eu posso aprender, eu tenho outros predicados, né? Às vezes você não precisa ser bom em tudo, ninguém é bom em tudo, né? Entender que as pessoas elas precisam do seu tempo de qualidade. Isso não significa que elas não vão trabalhar as 8 horas bem dedicadas, mas que elas precisam curtir o seu final de semana. E aí fica aquele negócio, assim, do super workaholic. Não, chefe, eu respondi e-mails à noite. Eu já falo, não, à noite eu quero ficar com a minha família. O final de semana, isso aí. em meu final de semana é da minha esposa. É isso, curta, né? Curta com a sua esposa, porque isso é importante. Então, é legal a gente deixar essas pessoas com essa relação de... E a gente entender que acabou aquele negócio, eu brinco, a gestão de hoje, ela é diferente ela é parecida com a paternidade atual, né? Então, antigamente, de quem era o maior bife? Era do pai. Era do pai, né? Nossa, hoje não é mais assim. Todo mundo pode ter o mesmo pedaço de bife em casa, a gente coloca os filhos como protagonistas, senão você cria uma criança cheia de medo, depois insegurança, ela não consegue se posicionar, ela não consegue falar, ela não consegue pedir, por quê? Porque antigamente a educação era uma educação por comando e controle. Então, aí depois a criança com 18 anos, ela não sabia fazer uma comida, não sabia pedir, aí ficava... não tem capacidade de resolver problema. É isso. Por que a gente fala tão bem do Senai, né, e da educação profissional? Porque você coloca o aluno no centro do problema. Você apresenta o problema para ele e coloca ele como protagonista para resolver. Você, como gestor, você tem que fazer a mesma coisa com a sua equipe. Você tem que colocar a sua equipe como protagonista, perguntar, como é que você acha disso? Quando você vai dar um feedback, não adianta você chegar lá e falar assim, pô, você fez errado, É que nem você brigar eu tava recentemente com um cachorro novinho em casa, e daí eu levei uma adestradora. Então, assim, se você chegar em casa
e o cachorro fez sujeira na sala, e você, depois de 2 horas, brigar com ele, ele não vai entender que você tá brigando com ele porque ele fez sujeira na sala. Ele não faz Tem que nem ser ideia. na hora, não faz nem ideia, né? Então você tem que dar um reforço positivo, você tem que, puxa, na hora que ele fez certo, dá um reforço positivo. Então tem alguns livros, né? Esses dias a minha esposa estava compartilhando comigo de como você agradecer ao seu colaborador e não ficar parabenizando ele por tudo que ele faz. Isso ajuda o processo de inovação também, para que ele se sinta parte. Então, puxa, você fez um trabalho hoje que foi um trabalho fenomenal, ajudou a gente a alcançar algum resultado? William, obrigado por você ter feito isso, né? Que legal que você está aqui nos ajudando. Agora, se toda hora eu ficar dando parabéns, o pessoal vai ficar querendo biscoito. E fica viciado, isso vicia, né? O parabéns, ele vicia a dopamina que você recebe. Então, isso também está vinculado de toda hora precisar parabéns, toda hora quero um like, que é o que a gente está viciado hoje nas redes sociais. Isso a neurociência explica também. Então, a partir do momento que eu agradeço, isso faz com que ele entenda que eu tenho uma relação horizontal com ele, não vertical. Ele não fica dependente do meu parabéns como gestor, mas sim, ele quer colaborar porque ele se sente útil. E aí volta novamente à origem da nossa espécie. A nossa espécie é coletiva. Quando a gente se sente útil, a gente se sente parte do meio. Nossa, Cara, tudo isso é- ligado, né? tá Muito tudo legal. É impressionante. Hoje eu comecei a ler um livro de um amigo, inclusive o lançamento dele está sendo hoje, né? No Brasil. Cleiton. Ele mandou para nós o livro e eu comecei a ler. A primeira história é exatamente isso que você está falando. Basicamente, o livro dele fala sobre experiências que ele teve na indústria. Ele é consultor e a primeira história, assim, sem dar muito spoiler, mas ele conta da história de uma pessoa, uma funcionária, que era exemplar, e ela recebia isso. Parabéns, você precisa fazer parte da equipe, você é parte da equipe, nós precisamos, para alcançar o objetivo, todo mundo tem que trabalhar junto. E num dado momento ela precisava viajar um final de semana com a família, então ela pediu um dia de folga. E ela teve uma negativa. E aí isso bloqueou ela, bloqueou a equipe que estava com ela, e no final das contas criou um clima ruim, porque enquanto ela se sentia pertencente do meio, estava acontecendo. A partir do momento que ia acontecer uma situação negativa e ela se sentiu injustiçada, isso gerou uma reação coletiva de injustiça. O pessoal acabou perdendo respeito, admiração pelo líder, e aí a produtividade ela vai para o espaço. É isso. Você comentou sobre... você fez a pergunta se o online, a gestão online e a presencial, a diferença. Eu notei isso muito quando veio a pandemia, nós passamos a ter aula online. Você está no face a face, você consegue entender a comunicação não verbal. Eu consigo ver a sua expressão, eu consigo ver se os meus alunos eles estão entendendo, a reação deles. Eu consigo perceber, por exemplo, o aluno chega para a aula, ele está triste, ele está com um problema, eu consigo entender, chamar ele em um canto, entender melhor a situação dele. Quando eu estou no online, eu tinha essa dificuldade, porque está todo mundo de câmera fechada, o pessoal respondia o comando só se você exigisse muito. Então eu vejo que a dificuldade de você gerir pessoas ou trabalhar em grupo online é essa falta de outras formas de comunicação a não ser a comunicação verbal. E quando você está numa liderança e você envolve as pessoas, esse é um grande problema da nossa sociedade hoje, é porque tudo é levado para uma coisa marqueteira e superficial, né? E a gente tem que estudar profundamente, se perguntar sobre aquilo. Por isso eu digo, pessoal, não acredite em tudo que vocês veem, não comprem curso de quem vende curso, né? Então, assim, porque senão fica uma coisa muito superficial. Agora, quando você vê, por que as pessoas têm tanto respeito pelo professor? Porque o professor, ele nos guia. O líder, ele tem que trabalhar da mesma forma para um ambiente de cultura de inovação. Eu tenho que apresentar para o meu colaborador, que assim, estamos aqui para trabalhar sim, estamos aqui para ganhar dinheiro, para produzir, mas não é a questão de você precisa criar um propósito e envolver, e somos uma família, mas sim, Nós somos seres humanos. qual é a sua importância nesse processo? Porque quando ele consegue entender a importância dele, mais uma vez, que ele faz parte, que ele colabora com aquilo ali, ele se sente importante, isso vale mais do que, às vezes, benefício, salário. Sim. Cara, por que eu vou sair daqui, aonde eu tô, que eu sou importante, que as pessoas respeitam o meu trabalho, para ir para outra empresa lá, do qual o pessoal vai me chicotear lá, não vai me tratar bem, não sou importante. Mas lá você ganha bônus.
Lógico, o salário faz diferença. Eu sempre digo, há um equilíbrio, mas se for para ganhar 10, 20% a mais e não ser parte, não ser importante, né? Então, esse negócio do líder herói, de eu ser o cara que sei fazer tudo, Sabe tudo. que eu sei, isso não cabe mais num processo de inovação. Não O tem líder- fraquezas. Exatamente, o líder tem muita fraqueza, e para um ambiente colaborativo de inovação, você como liderança tem que ter a capacidade de guiar as pessoas, o líder de servir. E aí vem mais uma coisa que é problemática nos dias de hoje, é o pessoal que fala e não faz. Gente, e aí a neurociência explica isso também. As redes sociais hoje, elas evidenciaram isso ainda mais. Exatamente. Existe um neurônio chamado neurônio espelho, tá? Ele é um neurônio que ele nos traz a empatia, que faz a gente replicar gestos, né? Então, o neurônio espelho, ele nos dá a capacidade de, quando você vê uma pessoa machucada, doente, e você sente a dor pela pessoa, isso é o nosso neurônio espelho. Isso foi descoberto no começo da década de 90 por 2 cientistas italianos, que eles estavam monitorando as áreas cerebrais dos macacos para ver a condição motora dos macacos. Então, eles queriam saber que área do cérebro acendia quando o macaco fazia um movimento. E aí eles estavam monitorando e eles viam que quando o macaco levantava a mão direita, acendia uma área do cérebro. Mas os outros macacos que não tinham levantado a mão direita acendiam a mesma área do cérebro, porque eles estavam olhando o outro macaco com a mão direita levantada. Então, isso nos dá capacidade de empatia, né? Inclusive, os psicopatas, eles não têm essa capacidade, por isso que eles não sentem a dor do outro. Sentem dor do outro. Né? Então, as pessoas tidas como, né, normais, né, saudáveis, elas sentem a dor do outro, e isso, o neurônio espelho, é uma dessas formas de ter essa capacidade. Quando a gente traz isso para a liderança, o que acontece? Eu, como líder, eu posso dizer várias coisas. Porque aqui nós respeitamos uns aos outros, porque aqui todo mundo tem que fazer, mesmo com a hierarquia, todo mundo tem que colocar a mão na massa, blá, blá, blá. Tá, mas na hora que sou eu sento numa sala isolada, eu não almoço com as pessoas, eu não tô no final de semana. Isso é legal, vamos todo mundo se dedicar ao final de semana, mas eu, como gestor, eu nunca apareço lá no final de semana. Isso não se sustenta por muito tempo. As pessoas, elas até podem colaborar durante um tempo em cima de palavras, mas elas vão colaborar por muito mais tempo em cima de atitudes, porque quando elas veem aquilo acontecendo, elas se sentem impactadas naquilo ali, elas sentem verdade, e isso traz para eles. Eu nunca mais vou me esquecer quem os senaianos que estão aqui, numa Olimpíada do Conhecimento, estamos com vários aqui, medalhistas aqui dentro, né? Tem gente chique aqui com a gente, acompanhando. Teve uma Olimpíada do Conhecimento em São Paulo. Eu acho que era uma nacional, 2013, 2012 foi o nacional. 2012, isso mesmo. E eu era solteiro na época, e eu tinha uma micareta para ir em Florianópolis, nunca mais vou me esquecer, era no dia 15 de novembro, no feriado dia 15 de novembro, e eu ia com os meus amigos e tal. E aí o pessoal me convocou e falou assim, você vai ter que ir para São Paulo, porque você vai ter que expor lá numa mostra chamada Mostra Inova, na época. E aí eu fui para lá, fui convocado para ir, e eu tava revoltadíssimo. Eu tava puto da cara, desculpa a palavra, eu tava todo mundo me mandando foto, mandando mensagem lá da micareta. E eu cheguei 7 horas da manhã para trabalhar. Quem eu vejo lá? O meu diretor da época, que é o Marco Seco, ele tava lá e ele tava carregando caixa, cara. Ele tava descarregando o carro. 7 horas da manhã, num domingo de feriado, trabalhando em São Paulo. Eu falei, cara, se ele tá aqui, aí eu devo estar aqui também. Um exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Então, o que as pessoas têm que entender, não adianta você falar, você tem que cumprir. Isso em todas as convivências sociais. Não existe o eu profissional e o eu social. Não. Somos o mesmo ser humano que está dentro da corporação, ele está vivendo no casamento. Então, peraí, por que em casa eu tenho que dar o exemplo? Por que pro seu filho, né? Adianta pro seu filho você falar assim, não jogue lixo no chão, não faça isso, não faça aquilo. Joga. Come verduras, legumes e frutas enquanto você tá comendo lá um processado, um doce. É isso, gente. Criar um filho não é um processo de liderança, É. não é um processo de atitude. Por que você dentro da corporação acha que vai ser diferente? E acha que você tem que ter privilégios diferentes? Então, se Tem você vaga nominal e...
É isso, né? Quer um processo de cultura de inovação? Comece pela liderança. Só que assim, aonde você acha essa liderança com propósito? Aonde você acha uma liderança que acredita nas pessoas? Aí vem uma pergunta que a neurociência também nos responde. A pergunta é, por que algumas pessoas são altruístas e outras não? Vocês devem conhecer pessoas que ajudam as outras sem precisar de nada em troca, e outras pessoas não ajudam, são mais egoístas, e vocês não conhecem essas Só pessoas? pensa no próprio amigo. E é legal que já vem na cabeça as pessoas, né? Tem um monte. Infelizmente, tem mais que não ajudam do que as que Passou uma lista igual a de ordem alfabética na cabeça da gente. com uma estrelinha vermelha do lado. Então, a gente tem essas pessoas, a gente fica sempre abismado, fala assim... Eu sempre me perguntei assim, cara, quem vai ser médico sem fronteira? É doideira. Quem tem... Porque assim, médico normalmente, principalmente no Brasil, tem uma condição de vida muito boa. Sim. Quem abre mão de tudo e vai pra um lugar ermo, longe, perigoso... Sabe assim, quem é a pessoa que vai ser policial e vai entrar dentro de uma guerra ou pelos outros? Qual é esse propósito? O que move essa pessoa? O que acontece? O que ela acredita? E aí eu comecei a estudar o que faziam pessoas serem altruístas e outras não. Então assim, primeiro, nós naturalmente somos altruístas, tá? Então a gente nasce altruísta. Quem é pai de família aqui sabe que vai comprar as coisas pro seu filho, estojo, lápis, caneta, aí ele volta da aula, você fala assim, cadê as suas coisas? Ah, eu dei pro meu amigo, eu entreguei, ele tava precisando, Então, tem aquilo ali. O que tira a nossa capacidade de ser altruísta? A escassez. Então, quando você fala assim, se você der de novo, você não vai ganhar outro. Se você não cuidar, você não vai ganhar. Né? Então, a escassez... Gente, vocês lembram durante a pandemia, no começo da pandemia, que as pessoas iam lá e compravam todos os papéis higiênicos que tinham dentro do... Tem papel higiênico estocado até hoje, tá usando aí com a pandemia. Pra estar usando papel higiênico até hoje. O que é isso, gente? Então, a escassez nos faz não raciocinar. O nosso córtex pré-frontal fala assim, ó, para de funcionar, o medo ativa, escassez, eu preciso sobrevivência, né? Então, quando você acha que vai faltar, você para de colaborar ou de dividir, né? Então, isso acontece no decorrer da vida, e aí por isso que a gente tem um sistema, né? A gente vive num sistema capitalista, goste ou não. Quer falar? Não, desculpe te interromper, mas Imagina. isso é impressionante, porque com o seu comentário faz muito sentido. Beleza, você tem escassez, você começa a estar com medo. A escassez, ela vai te bloquear. Automaticamente, você perde o interesse de arriscar, porque você sabe que você não pode perder o que você tem, porque senão você vai voltar para escassez, e esse pensamento de escassez, Aí você fica naquela zona de conforto, é muito complexo, né? Você vai... ela não te permite arriscar ou talvez experimentar coisas novas, que às vezes são coisas que não têm valor monetário, mas que porque você não se sente pertencente, porque na sua cabeça, caramba. É isso, é escassez, tudo baseado no medo. Gente, É um ciclo, né? eu sempre assim, acho difícil a pessoa às vezes a pessoa pergunta, tá, mas por que você vai sempre pro mesmo lugar, pra mesma viagem, você vai pro mesmo país, ou você sempre pede o mesmo hambúrguer no McDonald's, e aí você pensa assim, tá, mas se eu arriscar e não for bom, aí eu perdi, né, então, aí se você, né, eu quando era criança, às vezes eu podia ir no McDonald's uma vez a cada 6 meses. Hoje eu provo outras coisas, porque eu sei que se eu não gostar, eu posso ir comprar outro na sequência. Mas quando eu não tinha essa opção, eu falo, não, eu vou naquele que eu gosto e que é o primeiro que eu já provei. E o marketing faz isso com a gente toda hora. Já viram? Só hoje, 90... Insider, gente. Imediatismo Hoje, se você perder, você tem mais 3 horas. Últimas vagas. Já não perca isso. Já lança com últimas vagas. E eu tenho agora um prêmio pra você, né? A caixa surpresa ou os R$2. Então a internet tá baseada em escassez, né? E isso mexe muito com a nossa cabeça. Então, a escassez faz com que a gente não colabore. Pessoal, não estou dizendo aqui que sou a favor de modelo comunista, que não é isso, né?
Mas o modelo que nós vivemos hoje, que é capitalista, ele faz com que as pessoas acabam querendo acumular e não perder aquele status que ela vive. Então, se eu tenho um carro X, eu não quero voltar para trás, eu só quero progredir, né? Então eu brinco, eu não sinto falta de ter um iate, porque eu não tenho um iate, mas a partir do momento que eu tiver um iate, Isso. a pessoa quando vai, faz um test drive, eu falo, nem quero ver esse test drive, cara, porque eu me acostumo fácil com coisa boa, né? Então, aí você não quer mudar aquilo, e aí com a escassez, você faz tudo por aquilo ali, e aí você começa a ficar escravo daquela escassez, porque você não consegue ampliar a sua capacidade de visão. Quem gosta mais um pouco de filosofia, né, vai lembrar do mito da Da caverna. caverna, eu tava pensando aí Da caverna, o que que ele faz? As pessoas viam as suas sombras na caverna e elas tinham medo das suas sombras, né? Então, quando você tem a capacidade de olhar amplo, você perde o medo da escassez. Então, por isso que você vê tribos, né? A filosofia Ubuntu, que todos falam, que é uma filosofia Zulu, uma tribo africana, uma comunidade africana. Então, quando você tem essa filosofia da arte, do compartilhamento, do viver em comunidade, as pessoas elas perdem essa sensação de escassez, né? Então você pega às vezes comunidades muito pobres onde as pessoas dividem o pouco que elas têm. Por que que elas têm essa capacidade de dividir? Porque elas têm uma visão mais ampla de mundo, elas não estão olhando aquela questão ali como escassez primordial. Então, quando você tem um livro chamado Os Princípios do Altruísmo, que é de um escritor que ele é de uma universidade americana, se não me engano, da Universidade de Dallas, e ele passa a pesquisar desde a década de 70 o que faz as pessoas terem esse comportamento altruísta. Por que um carrega essa sacola? Por que eu dou o meu tempo para o outro? Por que eu paro o que eu estou fazendo para ajudar o outro? Olha, eu faço isso a partir do momento que eu tenho um conhecimento mais amplo, né? Então, assim, se eu tenho um conhecimento que eu posso parar o meu trabalho aqui para ajudar você ou para ajudar você, e aí, mesmo assim, eu vou conseguir terminar o meu trabalho, se eu tenho esse conhecimento me faz com que eu possa colaborar com você. E aí, naturalmente, eu vou colaborar com você. Agora, se eu não tenho esse conhecimento, se eu acho que a gente está disputando, se eu acho que... E aí, eu vou fazer só o meu trabalho e não vou ajudar você a fazer o seu trabalho. Então, as pessoas que têm comportamento na sociedade mais altruísta, elas estão intimamente mais ligadas com arte e com educação. Então, se a gente consegue, e aí essas tribos africanas, elas também têm muita conexão com arte, com música, com dança, Então, e a arte não é uma arte elitista, né? É uma arte abstrata, quem vai só no Museu do Louvre, Não, é a arte mesmo, é a música, é a dança, é a conexão humana, é se expressar. Então, se você consome isso, naturalmente, você vai ver que as pessoas são mais altruístas. Então, às vezes, em comunidades muito pobres, né? Essas pessoas, elas estão tão intimamente conectadas, às vezes elas têm aquele momento de arte, a música é o que elas têm de entretenimento, né? E a gente foi perdendo isso com o tempo, como sociedade, com o advento da tecnologia, da internet, de um entretenimento mais pago, as pessoas passaram a ser VIP, né? E passaram a se conectar menos através da arte. Isso faz com que a gente colabore menos. Então, se nós queremos uma equipe altruísta, nós precisamos conectar elas com arte. Ter eventos, música, cinema, troca clube do livro, tudo isso são eventos que vai fazer com que essas pessoas passem a ter um comportamento mais altruísta. E principalmente o conhecimento, que é o mito da caverna. Se eu passo a entender as regras do jogo amplamente dentro do mundo corporativo, que eu entendo que eu posso parar o que eu estou fazendo para te ajudar, que isso não vai me prejudicar, ou que não vai acabar, que não tem essa escassez, e aí eu vou naturalmente colaborar com você, porque todos nós vamos ganhar. Se eu passo a ter essa... Então, o líder ele tem que ser capaz de mediar e criar esse ambiente, que é um ambiente saudável, e aí sim a inovação vai emergir automaticamente. Então, é o que eu sempre digo, é importante conhecer, né, mesmo leigos como nós, eu me considero um absoluto leigo em neurociência, às vezes falo um monte de bobeira, mas eu tenho cada vez mais estudado porque é importante você conhecer a biologia humana, como o nosso cérebro funciona, para que você possa usar isso como elemento para criar ambientes mais adequados,
para a equipe, ou trazer lideranças adequadas para o ambiente de trabalho, criar processos, e aí, naturalmente, vai ter mais inovação, inovação igual a competitividade. Sensacional, tô aqui. Estou sem palavras. Sobre neurociência eu gosto muito de estudar e eu sempre aconselho que as pessoas estudem. Acho que o ponto principal, às vezes ela não consegue enxergar um valor em estudar isso, mas estudando neurociência eu acho que o primeiro ponto para mim foi me conhecer. Entender por que eu tenho certas reações, por que eu me comporto em certos momentos daquela forma, e aí você consegue trabalhar e melhor se controlar mais na situação. É isso. É isso que ele falou da pessoa se doar ali. Às vezes a pessoa se doa, não faz o trabalho dela e fica chateada porque não deu certo e ninguém ajudou ela. Eu fico vendo por causa das minhas amigas. Elas são assim, mãe de todo mundo. Aí na hora que elas precisam, ninguém retorna. Isso acontece no... E ela se sente frustrada porque ela esperava receber o que ela fez em troca. Criou expectativa, e expectativa e não realidade é igual a tristeza. Tristeza. Então, se você imagina que ninguém vai te ajudar e as pessoas te ajudam, você fica feliz. Se as pessoas... E as pessoas elas têm que entender também, e isso é um processo, né, que a gente evoluiu como sociedade, a tecnologia, que a gente passou a entender a vida como criou uma lenda de que a gente vai ser sempre feliz. É. Isso é um problema enorme, né? Você sempre tem que ir à procura da felicidade. Filho, você pode ser o que você for, mas você tem que ser feliz. Cara, você pode ser tudo. Eu prefiro ter um desafio de ser médico do que de ser feliz. Porque a busca incessante é infinita. Não vai ter felicidade suficiente, né? Então, essa busca pela felicidade, ela é utópica. A vida é dura, ela vai se aculejar e de vez em quando você vai ter momentos de alegria. Mas acho que a internet ajudou muito, porque a gente põe só os momentos felizes lá. Às vezes você tá passando por uma turbulência e vê a pessoa, nossa, mas ela tá feliz, eu queria ser feliz. E aí você pensa assim, por que ela pode e eu não posso? E eu não posso. Só que você tá vendo um recorte da vida dela, são pessoas absolutamente em depressão, mostrando um ambiente, né? Então, assim, sempre desconfio da pessoa que posta tudo, que tá toda hora feliz ali, tem alguma coisa, a gente não pode... afirmação. A pessoa tá mascarando a fraqueza dela. E se comparar, você falou algo muito bom. A gente tem que se inspirar, agora comparar... É isso, se inspirar é possível, mas comparar, porque não existe, nós temos realidades diferentes, fomos formados e criados em momentos diferentes, questões econômicas, países diferentes, então tudo isso traz uma complexidade. Um grande problema também da internet é que as pessoas acham que tem método para tudo, né? Então, assim, as 5 formas de você amar, as 5, 6... Gente, não é assim, não é tão simples, é mais difícil do que a gente imagina. A espécie humana é complexa, a vida é complexa. Para problemas complexos, as soluções são complexas. Não existe processo simples. Não existe, fórmula mágica para emagrecer. Fórmula mágica para não sei o quê. Fórmula mágica para tudo, gente. Todo mundo tem fórmula mágica, é difícil. Cara, não tem jeito. Emagrecer é comer pouco, treinar muito, é isso, é duro. Dormir bem. Tô ouvindo. Luizão tá aqui do lado, firme e forte em não comer tâmaras. Cada tâmara tem 250 calorias. Brincando, uma bomba, tá brincando, uma bomba. É a fruta mais... Uma das 1.000 doces por dia fácil, hein? Tranquilamente. Com caractere deve ter mais uns 500 calorias. Pula açúcar. Tâmarazinho, Caraquinho, só pra começar o dia. Sensacional. Esse é o processo, vou fazer aqui um jabá pro Lucas Gosling, que é o meu nutricionista lá. Ele ele transformou o meu modelo mental num modelo fácil de pensar em dieta. Dieta é isso, é dureza e você tem que ingerir menos caloria do que que você consome. É cartão de crédito. Ele falou, igual cartão de crédito. É isso. Aí ele falou assim, mas quantas vezes você bebe por semana? Eu falei, não, só final de semana e quarta. Eu falei, legal, então você já tá bebendo mais da metade da semana, porque sexta, sábado, só no 7. Então você tá gastando mais no cartão do que você tá aí. Quantas vezes você treina? Não, treino todos os dias, menos quarta. Então não sai todos os dias. Então já começa por aí. Então é isso. A gente tem que sempre refletir. Os problemas são complexos, as soluções vão ser complexas. O que eu tô vendo não é só aquilo ali, tem mais por trás. Sim. Busquem. Então eu acho que assim, o processo de inovação corporativa, de tecnologia, é isso. Não tem
Não existe metodologia salvadora. Você vai implantar aqui na minha empresa. O pessoal às vezes fala, você vem fazer consultoria. Tá? Gente, não é uma consultoria Não é isso de 2 dias, né? É investimento, é você colocar uma boa liderança, saber que é de longo prazo. Ah, mas a cultura da minha empresa daqui a 3 meses vai estar todo mundo inovando? Não. Não é isso. Vai demorar. Então, não existe almoço grátis, né? Então, isso que a gente tem que se envolver. Em relação a esse ao controle das emoções, se conhecer melhor e saber, entender esse contexto, conhecer as pessoas, ter empatia. Eu li uma vez uma frase que eu levo ela pra vida, que é: você é um adulto, a vida não é justa. Baseado nisso, cara, você entende que você tá sujeito a qualquer coisa e você tem que enfrentar, não tem como. Aproveitando isso, eu gostaria de fazer uma pergunta, claro, que eu anotei aqui, tá totalmente relacionado, que é o impacto do estresse e das emoções na inovação. Porque, cognitivamente, quando você tá estressado, quando você tá com, principalmente, cortisol muito alto, você tende a diminuir sua capacidade cognitiva. Qual que é o impacto que isso tem na inovação? Você deu a resposta, né? Então, assim, você não ter capacidade de discernimento, de fazer uma análise mais complexa, teu cérebro está cansado, você naturalmente vai olhar aqueles padrões ali e vai buscar a solução mais rápida, porque você está naturalmente cansado. Isso faz com que você não reflita sobre as múltiplas possibilidades, né? Então, o burnout, que é o que tá, né? Às vezes as pessoas acham que isso é mimimi e tal. Tem muita gente se aproveitando disso também. Existem profissionais para fazer uma análise adequada se a pessoa está com Dá o burnout. diagnóstico, né? Mas assim, existe já um padrão e a gente conhece que existe um limite. E às vezes o pessoal fala assim, o limite físico, mas tem o limite cognitivo também. Muita informação, a gente não consegue digerir tudo aquilo ali. E aí você passa a não ter mais discernimento, né? Você está estressado, você fica mais nervoso, você fica mais imediatista, você já não consegue colaborar. Uma confusão mental. Uma confusão mental. Pô, eu tô cansado, eu tô trabalhando no final de semana, feriado, eu tô 2 anos sem férias. Vem alguém pedir alguma coisa pra mim, eu tô latindo pra pessoa, entendeu? E aí eu não vou colaborar, e aí eu já trato alguém mal, aquilo já gera um mal-estar, a pessoa já na próxima vez também não vai querer me ajudar. Então, assim, um clima pesado de trabalho, ele acaba gerando conflito, né? Então, assim, existem muitos gestores que eles lideram pelo conflito, propositalmente, né? De algumas pessoas que leram A Arte da Guerra, que é um livro muito famoso, mas não é a não é a forma adequada de gestão. Ela pode até funcionar para você ter poder, mas você ter gestão. Então, uma coisa é você gerir pelo poder. Outra coisa é você gerir pelo exemplo. No chão de fábrica, é a diferença do chefe pro líder. Então, qual que é a diferença de poder, líder e liderança? Assim, a gestão você vai fazendo de qualquer uma das formas. O poder, eu vou fazer a gestão sobre o poder porque eu mando e você obedece. Eu tenho que mandar e você tem que obedecer e você não tem outra escolha, né? Então, quando eu crio conflito no meu ambiente organizacional, eu não crio possíveis sucessores, as pessoas ficam dependentes de mim a todo momento, porque elas dependem de mim, então eu consigo impor o meu desejo, porque elas são dependentes de mim. Eu crio um ambiente de medo, aonde a todo momento ela precisa, aquilo que eu falei, do elogio, ela fica pensando, eu tinha um gestor que fazia isso, ele olhava pra mim e falava assim, não tá bom pra você, tá complicado. Então, lembra que eu que vou fazer sua avaliação. Ele tava sempre me deixando com... Então aquilo, e ele me colocava pra baixo. E a todo momento as pessoas, né, e principalmente as mulheres que já vêm numa sociedade machista que é muito complexa, elas sempre vão se questionar, será que eu tenho capacidade pra estar fazendo aquilo ali? Ela vai questionar a capacidade. Quando você questiona a sua capacidade, você fica dependente. Você fala assim, meu Deus do céu, só preciso desse emprego aqui, e esse chefe tem que... Então, e aí faz com que você brigue com o seu colega para que vocês não colaborem, porque daí os dois precisam desse gestor. Então, isso te dá poder. O poder significa que eu continuo dominando aquilo ali, mas esse poder é um poder mediado através de estresse, de conflito, de... Você não tem respeito, você tem medo da pessoa. O caos. É isso aí. Você gerencia pelo caos e pelo medo.
Já a liderança, né? E a gente usa a palavra líder, né? Esse gestor do medo, a gente não usa a palavra líder para ele, a gente usa chefe, né? E aí a liderança, que é a liderança que a gente chama de uma liderança inspiradora, liderança que ela tá ali porque ela tem algo a entregar e ela não tem, ela não precisa gerar conflito, ela cria sucessores, né? Então é muito bom, puxa, se alguém um dia, né, quiser me desligar da empresa porque tem alguém mais capacitado do que eu na minha equipe, significa que eu fiz um bom trabalho, Sensacional. que eu criei um bom time, né? E por que que um tem que substituir o outro e não podem subir pessoas, né? Por que que você não pode ter mais gestores? Mas isso são poucas as pessoas que têm esse modelo mental, porque as pessoas gostam da exclusividade. Nós estamos num mundo onde as pessoas gostam do privilégio da exclusividade. Se as pessoas não gostassem disso, não tinham locais VIPs. Então, assim, a primeira classe, o VIP, tudo isso vai... Porque eu não quero estar com todos os grupos, eu quero estar com o meu grupo, eu não quero... Então, a liderança, quando ela traz esse status, aí volta a escassez. Eu não quero perder o meu estacionamento perto, eu não quero perder o meu posicionamento de chefe aqui, todo mundo me respeitando, todo mundo me ouvindo, todo mundo... Eu não quero perder isso. Então, as pessoas, quando passam a valorizar isso, e isso te traz outros benefícios periféricos, as pessoas acabam... Aí volta lá a dopamina do puxação de saco. Por que as pessoas elogiam o chefe do poder? Aquele elogio não é um elogio sério, não é verdadeiro. Mas para ele, aquilo ali é é quase uma droga. Ele precisa deles. Ele quer mais, ele quer as pessoas bajulando, ele quer as pessoas... E ele quer acreditar naquela mentira, porque ele também, como gestor de poder ali, ele sabe que é mentira. E ele se vicia naquilo ali, né? Então, eu sempre pego e falo assim, ó, pega os seus elogios que você recebe como gestor, tira 50% dos exagerados, tira os 50% de críticas que você vai ter também, que são exageradas, e fica ali no meio. Nós não somos especiais, ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, assim, enquanto a gente acreditar, tem pessoas muito talentosas, cada um tem um tipo de talento, eu acho que isso realmente você vai encontrar muito no mundo corporativo. Mas acreditar que você, numa gestão de poder, fala assim, nossa, mas como você é inteligente, né, chefe? Nossa, como você é... Tudo aquilo ali é uma forma de você ganhar dopamina de uma maneira mentirosa, fake, como é o like, como são as redes sociais, né? Às vezes a pessoa não gosta de você, tá te seguindo, tá te elogiando, tá dizendo, nossa, como você tá bonita, como o cabelo tá bonito, como... E aí a pessoa não tá por trás, ela tá te odiando, tá... Não... Desejando o que você quer. Mas as pessoas gostam daquilo ali, elas precisam. Gente, a pessoa acaba de postar uma foto, ela quer saber quantos, aí ela fica acompanhando quantos, e aquilo traz... Aí no outro dia ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Isso no mundo corporativo é igualzinho, você precisa desse biscoito a todo momento. Então, vamos parar um pouquinho, gente, vamos entender como funciona o nosso cérebro, entender que isso é tudo maquiado, e que isso não tem valor. Tem muito mais valor quando você recebe e eu sempre digo isso para minha equipe, quem eu promovo não é quem eu acho que é melhor, é quem os colaboradores acreditam que é melhor. Então eu sempre olho e falo assim, puxa, quando eu não tô aqui, quem é a referência? Quem é a pessoa que ajuda a todos aqui? Quando eu falo assim, gente, temos um desafio difícil para... Quem é a pessoa que pode resolver isso aqui? Ah, é o fulano. Ah, é o fulano. Às vezes a pessoa pode não gostar dela. Ah, não, mas o fulano é meio mala. Mas ele resolve. Então, você vai vendo, o próprio grupo elege, é muito mais difícil você liderar sem cargo do que com cargo. Com crachá, meu amigo, tudo fica fácil. Com a caneta na mão, Carteirada. é uma maravilha. Eu quero ver você liderar pelo exemplo. Então... Para quem é religioso e para quem não é, eu não sou tão religioso, mas é por isso que Jesus Cristo era tão admirado. Porque Jesus Cristo era uma liderança que quando Jesus Cristo liderou aquele movimento, ele não era Jesus Cristo ainda. Então, assim, ele era só mais um. E ele liderava pelo exemplo, ele era o cara que ia lá, que lavava os pés, né, que era humilde, que tal. Então, ele é a essência. Tô dizendo que ninguém precisa ser... Temos os nossos defeitos, temos os nossos anseios, os nossos medos, mas a gente precisa tratar isso.
Por isso eu digo para as pessoas, façam terapia, planejem as suas carreiras, entendam o que é vaidade, o que não é, é normal, né? Então, assim, dentro de um ambiente, puxa, aí você pensa, tô falando aqui, mas Fabrício, você sente tudo isso? Não. Sinto vaidade, sinto medo, sinto, sabe assim, o LinkedIn agora virou um ambiente absolutamente é o Instagram corporativo. Só mentira naquele negócio lá, às vezes a pessoa... Um monte de título, um monte de diploma. Coisas, aí você faz... Falar que eu nunca fiz isso? Já fiz. Deve ter lá um outro curso lá do MIT que eu fiz de 2 semanas, eu coloquei lá a formação do MIT. Cara, talvez tinham cursos muito melhores no Brasil, né? Falamos agora da Escola Conquer, falar pra Escola Conquer me patrocinar. Patrocina nós. Não, a minha esposa trabalha lá, é realmente excelente. E, às vezes, você vai ter muita coisa melhor, muito mais acessível, mais barato, mas o pessoal quer ter um título, quer dizer lá que estudou no MIT. Então, eu acho que esse olhar, parar de querer o rápido, parar de querer o fácil, entender que a vida é dura, entender que... E sempre se ler. Sempre... Ó, a melhor coisa que tem é você ter alguém que fala a verdade, né? Seja uma mãe, seja um marido, seja uma esposa ou uma psicóloga. Tenham pessoas que falem a verdade para você e aceite aquela verdade profundamente, que isso vai fazer com que você diminua a sua vaidade, diminua os seus anseios, os seus medos, e você passe a usar o seu córtex com ele mais forte do que o seu cérebro primitivo. E aí, só para finalizar essa fala de neurociência, mas que as pessoas não se dão conta, né? Quando a gente fala assim, que adolescente não tem juízo. O juízo é o tal do córtex. Então, a última parte do nosso cérebro que é formada só aos 21 anos é o córtex, que nos dá a reflexão sobre aquela atitude que eu vou tomar e aquilo vai me gerar medo. Ou seja, se eu dirigir bêbado, eu posso bater o carro e posso morrer. Por que eu faço isso quando eu tô adolescente e não faço quando eu tenho 50 anos? Porque quando eu tenho 50 anos eu entendo que realmente eu posso morrer e eu não quero morrer. Aquilo não vale a pena. E o meu córtex, ele funciona, ele domina mais aquele meu desejo de dirigir bêbado ou de fazer a besteira. Então, por isso que você faz muito mais besteira. E quando você fica mais velho, que é a sabedoria, não é sabedoria. Você tem repertório suficiente para não esquentar a cabeça com aquilo ali, né? Então, assim, quando você tem lá, teve o seu primeiro amor de adolescência, que acabou minha vida, aí o seu pai acabou, com 50 anos, fala, cara, Nunca mais vou achar ninguém. relaxa. Você fala, não, mas é o amor da minha vida, eu não vou mais achar ninguém, porque ali é o teu cérebro primitivo, tendo medo de você ter perdido aquela pessoa, achando que você nunca mais vai encontrar alguém na sua vida, e o córtex do seu pai, da sua mãe, diz assim, cara, isso aí vai acontecer, eu acho que vai dar tudo certo. Tá tudo bem. Mais ou menos por aí. Então isso é no mundo corporativo também, e é uma disciplina muito legal de estudar, gente. Nossa, é muito bacana escutar. A gente aprende muito. Aprende muito. Que bom, legal. Eu tenho uma última perguntinha aqui. Posso mandar? Pode. Como que você vê o futuro da inovação? Eu falo por mim. Eu tenho muita dificuldade em inovar e para isso eu criei métodos, eu criei um ambiente que nesse ambiente eu sou mais inovador. Se eu tô fora, eu posso tentar, cara, eu não saio do lugar. Eu posso começar a desenhar, escrever, eu não consigo. Como que você vê o futuro da inovação para as pessoas entenderem essa metodologia para ser inovador? É isso. Eu acho que assim, acho que cada vez mais as pessoas elas vão ter acesso a essas ferramentas. Inovação é metodologia, né? Tudo bem, tem comportamento, tem atitude, mas tem método. Você falou agora, eu me dou bem com esse método. Antigamente a inovação era muito elitista, né? E tudo que é novo, né? Principalmente as pessoas não querem democratizar, porque daí fica naquele grupo, voltamos lá do pessoal VIP, do VEP, é o VIP, é os pesquisadores, E a partir do momento que a gente tem ferramentas de educação à distância, que a gente tem mais acesso a informações, tem um lado bom e um lado ruim. A gente falou do lado ruim, que as pessoas não fazem crivo dessas informações, não refletem sobre as informações, mas, cara, tem muita gente boa disponibilizando conteúdo gratuito ou cursos, né, com baixo investimento que você pode fazer, se aprofundar e entender qual é a melhor metodologia, qual é o seu melhor comportamento, como é que você funciona melhor, porque cada indivíduo é diferente, cada um vai funcionar de uma maneira, tem uns que são mais expansivos. Eu não sou uma pessoa analítica. Se eu tiver na frente de uma planilha de Excel, eu morro.
Essa sou eu. Eu preciso de gente. Entre um collab e Tá. conversar. Conversar. Por isso que a gente gosta de podcast aqui, né? É isso. A gente gosta de conversar. Eu poderia passar horas aqui. Vocês viram que eu não desbestei a falar aqui e não paro. Então, eu preciso desse tipo de relação. Tem gente que não. Tem gente que é analítico. Tem gente que não gosta de vender, Deus o livre. Né? Vou ter que ir lá, vou ter que me expor, ter que falar, vou ter que falar, vou ter que oferecer um negócio que eu não acredito, às vezes. Então, primeiro você tem que entender aonde estão os seus valores, Então, essas ferramentas de RH, que você entende seu perfil, acredite nisso. É importante você entender o seu perfil, é importante você entender que tipo de inteligência você tem, se autoconhecer. Beleza. Entendeu isso? Vá buscar ferramentas para inovar. Então, eu acho que o futuro da inovação, primeiro assim, não é o futuro da inovação. As empresas não vão funcionar sem inovação. Não tem jeito. É algo que hoje é impossível de você competir num mercado globalizado, com setores que parece que não são seus concorrentes e eles são seus concorrentes. Então, peraí, até há pouco tempo a Apple não estava no mundo dos celulares, ela estava no mundo dos computadores, ela teve uma disrupção ali e entrou no mundo dos celulares. A Motorola, que estava super bem com celulares, perdeu espaço para a Samsung, que também faz eletrodoméstico, e aí a Tesla entra no setor de carro, agora a Apple quer entrar com carros, porque o carro vai ser quase um computador, e deixa de ser, muda o conceito de mobilidade, as pessoas não desejam mais ter carros como antigamente. Então tudo isso vai mudando e você tem que ter a necessidade. A questão é, qual é a sua capacidade de analisar cenários, de entender o mercado e de estar disposto a pivotar o seu negócio e se adaptar a um novo processo completamente diferente da noite para o dia. Só para finalizar aqui, contar mais uma história legal, teve o David Roberts, que é um professor da Singularity, fiz um curso recente lá, foi muito bom, e o pessoal estava fazendo uma análise assim, de quando você percebe que uma indústria vai quebrar outra indústria. Então, qual foi a primeira indústria que existiu no mundo? Foi a indústria de especiarias. Canela, pimenta. Por que essa indústria ela era tão importante? Porque os reis que tinham muitos recursos usavam as especiarias para maquiar o sabor podre da comida, porque você não tinha como conservar a comida. Então as pessoas comiam comida podre e aí por isso o tempero era bem tão importante. Você colocava curry, pimenta em tudo, você não sentia gosto de nada e você comia aquilo ali. Tudo spice. Exatamente. Por isso que é tão pecado colocar ketchup numa pizza boa, porque você tira o sabor da pizza. Não fala isso. Já vi alguém que coloca ketchupzinho. Ketchup Acabamos de conseguir os primeiros hates do podcast. Eu quisia aqui. Eu, como um bom paulista, não posso permitir isso. Bom, mas aí tinha essa disputa. Então, ouro e canela tinham o mesmo preço por peso. Maravilha. Guerras imensas por especiarias, né? E aí hoje a gente usando caldo quinora aí, né? E pecado pelas pessoas que morreram em prol das especiarias. Mas piadas à parte, depois o pessoal começou com a navegação. Então olha como um setor impacta no outro. Com o começo da navegação, de Colombo, e as caravelas cada vez mais rápidas, algumas pessoas que já tinham descoberto que o gelo conservava a comida nos Estados Unidos, em alguns locais que formava muito gelo, eles passaram a isolar as caravelas e a transportar o gelo dos Estados Unidos para os reinos mais ricos. E aí as especiarias da noite pro dia não valiam mais nada, porque o que importava era comprar gelo. E aí a indústria que vendia gelo quebrou a indústria das especiarias. E aí depois disso, alguém passou a não só vender gelo e transportar gelo, como produzir gelo. E aí falou, cara, a gente consegue produzir o gelo aqui. E aí quebrou a indústria de quem transportava gelo. Aí veio alguém depois e descobriu a geladeira, né? Teve algumas paradas aí, eu tô resumindo a história. Descobriu a geladeira e quebrou a indústria de quem produzia gelo. Quem que vai quebrar a indústria da geladeira? Eis a pergunta. Quando você vai parar de ter uma geladeira em casa? Esse é o desafio de quem inova. De refletir, de pensar, de ler cenário. Agora tá fazendo todo sentido. E aí, segundo o David Roberts, uma das indústrias que ameaça muito a indústria de geladeiras é a indústria de drone. Porque hoje, né, todo mundo aglutinado nas grandes cidades, apartamentos muito pequenininhos, a geladeira tem um espaço precioso, né? Eu tô nesse momento morando num flat de 23 metros quadrados, eu já vivo
com um frigobar e eu gostaria muito daquele espaço para outras coisas. Inclusive, eu preferia ter um fogão do que uma geladeira. E daqui a pouco os drones podem chegar com a coca gelada, né, Pronto. na sua janela em minutos. Você já pede comida, né, pelo Uber Eats, pelo iFood, etc. E daqui a pouco você vai poder pedir e vai chegar o sorvete, vai chegar tudo que você precisa imediatamente por drones. As pessoas não vão precisar ali, vão ter centros de distribuição, 5 minutos da sua casa vai estar tudo ali. Então, por que você precisa de uma geladeira? Ou talvez uma geladeira muito pequena, né? Então, as geladeiras grandes, as geladeiras duplex e tal, não vão mais existir. Será? Não sei. Daqui a 10 anos a gente volta e revê esse podcast para saber se o David Roberts estava certo ou não. Mas a inovação, que você perguntou, o futuro da inovação é isso, é a sua capacidade de prever o futuro, né? Quem tem a melhor capacidade de prever o futuro e acerta no cavalo certo, sem dúvida nenhuma vai ganhar mais, vai ser mais competitivo. Isso é uma prática, eu acho. Inovação você tem que praticar. Praticar, exercitar todos os dias, tem que exercício. estar na sua essência. Por isso que eu digo, inovação é algo que você tem que ter no seu dia a dia, assim como a sua disciplina de treinar, a sua disciplina de comer bem, a sua disciplina de amar a sua família, de ter tempo de... É um processo humano, você tem que ser... Isso não é só no mundo corporativo. Cara, a gente vive num mundo globalizado. Vocês vieram aqui para Abu Dhabi, vocês tiveram uma capacidade de inovar, de sair de um status que você estava, confortável, tudo... Saiu dessa zona de conforto, enfrentou o seu medo que você estava ali de vir para cá tal, para colher algo maior. Ah, podia ter dado errado? Podia. Mas corre o risco de dar certo também. Corre o risco de dar certo. E deu certo. Então, eu também saí de um emprego de 20 anos em Curitiba para ir para São Paulo. Tô morando lá desde abril. Pode ser que dê errado. Pode ser que daqui a 2 meses eu não esteja mais nesse emprego. Pode ser que dê certo. E as conexões novas e as possibilidades de vida. Então, essa tomada de risco calculado, a capacidade de inovar, de saber para onde você quer ir, de você ter um plano. Também não pode ser doido, velho. Ah, vou pegar uma mochila e vou... Vou largar meu emprego e vou... Não é isso que a gente tá falando, mas de você ter meta por isso. Se conhecer. O que você quer da sua carreira? Teve uma coach que fez uma pergunta pra mim, e aí coach de verdade mesmo, não, isso acontece. Ela falou assim, o que você quer da sua carreira quando você tiver 50 anos? Onde você quer estar? E engraçado que é a mesma metodologia que a Singularity faz planejamento estratégico. Em vez de você pensar onde a gente quer estar ano que vem, e depois, você faz o contrário. Onde eu quero estar em 2050? Como é que é o mundo que a gente quer viver em 2050? Para estar nesse mundo, o que vai precisar? Então eles fazem isso. Como é que vai estar o mundo em 2050? Ah, vai ter drone para todo lado, vai ter não sei o quê. Carro voador. Ah, esse é o mundo que vai estar lá? É o mundo que vai estar lá. Tá. Para viver nesse mundo e competir nesse mundo, o que eu preciso ter em 2046? Ah, mas para competir em 2046, o que eu preciso ter em 2043? Carreira é a mesma coisa. Onde eu quero estar com 50 anos? Tá, para eu estar lá com 50 anos, gente, eu vou precisar fazer um atendimento aqui, desculpa. Fica... Mas acho que a gente tava finalizando essa fala mesmo, né, de pessoa, como a gente age no dia a dia, como a gente age na colaboração e a gente ter essa percepção, né? Saber onde a gente quer estar, a gente falou de planejamento estratégico. Ah, sim, é verdade. Você estava falando sobre você pensar lá na frente e depois voltar. É isso. Então eu acho que esse é o grande desafio, né? Como é que a gente quer estar em 2050? Onde a gente quer estar com a nossa carreira? Vocês fizeram essas reflexões. Às vezes a gente toma no impulso, né? A gente vai, faz acontecer, mas se você consegue planejar, pensar onde você quer estar, isso vai fazer com que você, na sua metodologia, vá criando steps para você chegar. Mas isso não te dá um conforto? Às vezes você fala assim, não, até lá eu posso fazer isso ano que vem. Ou não? Você pode procrastinar. Isso é uma... Talvez criar metas mais curtas, né? Mais curtas, importantes, né? Do dia a dia e você fatiar tudo. Aí você vai depender de como você está fazendo a gestão e como você trabalha melhor, né? Tem gente que tem mais dificuldade, que procrastina mais. Tem gente que procrastina menos. Mas o importante, assim, é aonde você tem que ter a visão de futuro, né? E aí utiliza esse córtex que só nós temos, né? Aonde eu quero estar lá, o que eu quero da minha vida, para onde... E isso vai mediar a minha carreira, vai mediar as minhas ações, mas desdobra isso em pequenas coisas, né? Tipo, mas você precisa fazer um mestrado, um doutorado. Às vezes é necessário, mas... Puxa, começa lendo um livro, né? Começa fazendo uma coisa pequena.
Não pensa, e aí vai fatiando e passo a passo, e dentro dessa jornada, vai adaptando para que você possa, porque às vezes o que você planeja. O problema é você manter aonde você quer chegar, né? Agora, como você vai chegar, talvez mude. Talvez você tenha pensado em ir de carro, talvez você vá de camelo. Nem no caminho você vai descobrir que tem um metrô que é mais rápido. É isso aí. Exato. Uma coisa que eu me apeguei muito, eu gosto sempre muito de planejar, de pensar no futuro, mas uma coisa que eu me apeguei muito e eu uso isso de base, quando eu fui tomar a decisão de vir pra cá e aceitar a proposta e tal, foi o seguinte: se eu for, o que eu tenho de benefício? Eles têm tudo que eu tinha de benefício. E depois, se eu não for, o que vai acontecer na minha vida? E eu cheguei à conclusão que se tudo desse errado, eu voltaria exatamente para onde eu estava. Talvez eu perderia durante um período de tempo que eu estaria longe da família, ou eu não teria uma renda, mas a minha perda ia ser mínima. Eu voltar para onde eu estava, eu sair com as portas abertas do Senai. Enfim, eu voltaria a ter a vida que eu tinha. Então, por que não arriscar? Eu me apeguei isso e acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E para finalizar, dá umas dicas aí para os gestores, para os profissionais. Olha, eu me sinto muito responsável em dar dicas, porque eu falei aqui o tempo todo essas dicas. É verdade. Mas eu acho que eu posso compartilhar uma experiência, né? É importante que você busque conhecimento, que você realmente entenda que as coisas são difíceis, que tem coisas que estão postas. Então, no mundo de hoje, a inovação é importante. Fuja, né, das receitas de bolo rápida, porque elas não vão funcionar para tudo. Eu acho que você trouxe uma fala que eu vou levar daqui. Você deve se inspirar nas pessoas, mas não copiar. Para isso que serve. Acho que é válido ler livro de pessoas que você admira, biografia, como a pessoa chegou lá. Se inspire naquilo, mas cada um vai fazer a sua trajetória. Então, eu não dou dica, mas eu compartilho o que eu tenho feito, né? Eu tenho acreditado nisso, de que é importante você sair da zona de conforto, você se provocar, você planejar o seu futuro, ter equilíbrio, né? Eu acho que assim, a vida não é só trabalhar, a vida é muito curta, verdadeiramente. Eu brinquei esses dias, né? Até o pessoal na risada, acabei de fazer 40 anos, eu tô na crise dos 40. E aí o pessoal que trabalha lá no prédio me chamou de seu Fabrício. Eu falei, cara, em que momento? Não, peraí, com o seu Fabrício, cara. Até agora eu era Fabrício. Em algum momento eu me tornei o seu Fabrício, eu não sei que momento é esse. Então é isso, passa muito rápido. Então a gente precisa curtir essa vida, apesar de dura, difícil, a gente tem momentos muito bons. Então é isso, a gente viver um dia de cada vez, mas sabendo onde a gente quer chegar lá no futuro. Muito bacana. Muito bom, sensacional. Amei você aqui. Amamos. Obrigado. Olha, eu agradeço a todos vocês aqui. Gente que está nos ouvindo, pessoas de coragem, você sai daqui inspirado, vir para um país que a gente conhece muito pouco, é um país lindo, não tem, né, toda aquela imaginação que a gente vê em filme, né? Então, assim, é completamente diferente. E tem brasileiros que estão arrasando aqui, vocês são um desses brasileiros, a gente tá bom, outro casal lindo aqui do lado, na casa deles. Então, eu fico feliz, né, de ver o nosso povo brilhando. E assim, de verdade, o pessoal às vezes fala, né, mas, puxa, seria bom se estivesse aqui no Brasil. Eu espero que um dia a gente tenha um país que a gente possa repatriar todos os nossos cérebros, né? Hoje ainda não é possível, mas pelo menos que os nossos cérebros estejam em outros países se destacando como vocês estão aqui, né? Sempre penso, já pode ser melhor? Pode. Podia estar todo mundo vivendo num país seguro, com igualdade social, com o que vocês vieram buscar aqui, com altos salários. Nosso país, infelizmente, ainda não é esse país para todos, é só para alguns. Quem sabe em breve a gente busque esse bem comum que a gente não aprendeu ainda no nosso país, né? De conquistar boas estradas, boa segurança, boa saúde para todo mundo. Depois, beleza, se um tem uma cobertura de 1.000 metros quadrados, outro tem... Mas pelo menos essa questão comum de ter o mínimo básico, que é o que a gente vê aqui nesse país, e muito bem ver vocês aqui sendo investidos, se destacando, trabalhando, ensinando, sendo professores aqui, gente. Que isso, é muito bom, então parabéns, feliz. Muito obrigado. Quer deixar suas redes sociais, o pessoal entrar em contato com você, conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho? Eu uso bastante o LinkedIn, Fabrício Lopes, e o @LuzLopesFabrício é o meu Instagram, então quem quiser entrar lá,
Normalmente lá eu posto algumas coisas de inovação e fico à disposição aí de todos, tá bom? Legal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Seu Instagram, meu episódio. amor, as suas redes sociais hoje. Tô emocionado com o episódio. Hein? Ela até saiu do script hoje. Então seguem lá, Júlia Almeida Lopes. William Castro Lopes, segue o Ycast, né? Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário, seu joinha. E é isso. É isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, gente.